Lisboa. Hoje temos vários assuntos para discutir. Eu iria começar por discutir um assunto do momento, que é a rescisão do contrato do Cristiano Ronaldo com o United, com o Cristiano Ronaldo, em função daquela entrevista que foi dada pelo Cristiano Ronaldo e que pôs em causa toda a organização do United e que levou, de facto, agora à rescisão do contrato do United. Selena, começo por ti. Eu vou começar com o Carlos, porque o Ronaldo é um sportinguista, toda a gente sabe, e sabe o amor que o Ronaldo tem ao Sporting e os sportinguistas têm ao Ronaldo. Apanhas isto e que esperança é que tens do regresso dele ao Alvalade? Boa tarde aos meus colegas do painel. Saudar todos aqueles que nos acompanham, principalmente os sportinguistas, para quem eu envio um abraço leonino. Esta questão do Cristiano Ronaldo, no fundo, não me deixa indiferente, como é óbvio, e também não é novidade. A entrevista que ele protagonizou já estava prometida há alguns meses a esta parte, portanto o timing, há quem defenda que não foi o melhor, mas o timing, portanto quem o decide é o Cristiano Ronaldo, onde muito poderá ouvir o seu empresário Jorge Mendes, tirando isso, portanto a decisão é dele. E, portanto, a entrevista foi para partir a corda. Portanto, a corda já estava bastante esticada e, portanto, a intenção do Cristiano Ronaldo foi partir a corda. E portanto... Você esperança que ele regresse ao lado? Acho muito difícil. Poderá acontecer. Acho não é muito provável. Está jogando a Liga dos Campeões, era um desejo dele, era jogar. Exatamente. Portanto, se o Sporting, mesmo o Sporting, que teve essa possibilidade, teve tudo na mão para passar aos oitavos de final, não passou por culpa própria. Sim, eu enganei-me, desculpa. Portanto, ele está na Liga Europa. Está na Liga Europa, mas o Sporting teve tudo na mão e só falhou por culpa própria. Além, daquele erro de arbitragem, daquele erro clamoroso de arbitragem e principalmente do vídeo-árbitro, que não interviu naquela grande penalidade que não existe, portanto, e que alterou a marcha do marcador, digamos assim. Portanto, se mesmo o Sporting, com essa passagem aos oitavos de final, que infelizmente não se concretizou, não seria fácil a vinda do Cristiano Ronaldo. Agora acho muito mais complicado, portanto, muito dificilmente irá ingressar no Sporting, mas claro que via com muito bons olhos a vinda dele para o Sporting e tomara o presidente Frederico Varandas que ele viesse, porque era mais um balão de oxigênio, que ele tem estado agarrado a vários balões de oxigênio, está sempre ligado à máquina, parece que está aqui no Hospital São João, sempre ligado à máquina, e lá vai andando do balão de oxigênio em balão de oxigênio, e isso seria, quer dizer, era a cereja no topo do bolo, o regresso do Cristiano. A Dolores Aveiro teve agora portanto, naquele jantar que se faz todos os anos, que é organizado pelo Bernardo Diniz, em Leiria. Ela esteve presente, foi homenageada, o Presidente também esteve presente, é praticamente o único local onde ele vai, saberemos lá porquê, porque não vai a nenhum núcleo, infelizmente, com tantos núcleos espalhados pelo país de norte a sul e nas ilhas e fora de Portugal também, e ele praticamente não vai a nenhum núcleo, mas faz questão de estar sempre presente nesse jantar, e portanto não sei se pediu à Dolores Aveiro para a possibilidade do Cristiano regressar agora em janeiro ou não, mas poderá estar em cima da mesa agora. Acho que é muito difícil, mas via com muitos bons olhos, como é óbvio. Joaquim Ribeiro, um dos que à altura disse que recebia com braços abertos o Cristiano Ronaldo foi Pinto da Costa. E achas que há possibilidades dele? O futebol pode estar na Liga dos Campeões, não é? Não. Primeiro, como é que fez a questão da rescisão? Boa tarde a todos, cumprimentar toda a gente e fazer uma referência hoje muito especial que faz hoje 66 anos o meu amigo Fernando Gomes, o Bigota, e no estado em que está a desejar-te uma rápida recuperação. Colabora aquilo que estás a dizer.
Em relação ao Cristiano Ronaldo e a rescisão de contrato e vir para o Sporting. Ou para o Porto. Não, ir para o Porto nem pensar isso está com. Nem ao Porto, nem a nenhuma equipe portuguesa. O Cristiano Ronaldo acho que está direcionado para ir para o Chelsea, claramente. Acho eu. Mas para o Sporting, nunca ia até ultimamente, na entrevista que ele deu ontem, o Cristiano, eu acho que até me puseram no Sporting. São palavras dele. Até me colocaram no Sporting. Significa que não tem conceito qualquer, porque ele ainda tem. O Sporting não é um processo económico que não dá, não quer dizer que ele não gosta do Sporting. Embora eu também nunca vi o Cristiano a beijar a camisola do Sporting. A mãe é que é muito mais. Ele nunca é mais grato ao Sporting, nunca ouvi ter fervores clubistas e ao Sporting. Nunca viu, acho que ninguém viu essa situação. Portanto, é história, mas acho que também não faz bem ao Sporting isso tudo. Acho eu. Portanto, eu não acredito. O Cristiano Ronaldo, em relação à rescisão do contrato, era inevitável, porque a forma como ele se comportou, se tem vindo a comportar, pelo valor que ele tem, pela importância que ele tem no mundo futebolístico, era uma situação de um mal-estar muito grande, quer para ele, mas se calhar grande para o Manchester United. Isso era um grande problema que não era fácil, e o Manchester United tem conduzido isto muito bem, repensando, e se calhar encontraram uma solução, se é verdade que a decisão foi feita hoje, portanto parece que sim. Portanto, acho que é super armado e ele vai jogar numa grande equipa europeia, de preferência, dizemos nós. Estados Unidos da América, não é? Estados Unidos não é assunto para ele, senão já tinha ido. E depois não sei se ele já tem um mundo livre para entrar nos Estados Unidos, se não tem ainda problemas de entrar. Mas não é o mundo do futebol para já, para ele. Poderia ser se esta situação não encontrar clube na Europa. Fernando, como é que vai depender muito do que também for o comportamento dele agora no Fernando, como é que uma equipa de futebol que tem profissionais a quem paga salários, a quem os promove, a quem cuida deles, como é que fica afetada por comportamentos como o Cristiano Ronaldo, o gol que fez, e como outros jogadores de outras equipas também têm feito? Como é que se pode lidar com estas situações? Tu és um gestor em termos de conhecimento do mundo do futebol. Boa tarde a todos. Queria também, digamos, solidarizar com as palavras do meu colega relativamente ao Fernando Gomes, que foi um opositor, digamos, do meu clube de muito mérito e prestígio, várias vezes vencedor do prémio de melhor marcador, e espero que consiga ultrapassar esta fase difícil. O Cristiano Ronaldo, depois já estava considerado como um tema a entrevista do Cristiano Ronaldo que deu como tema aqui do nosso debate, e agora o assunto foi precipitado com o anúncio da rescisão por mútuo acordo com o Manchester City. Eu acho que foi com o Manchester United, claro. Ele ainda não assinou. Já. Não foi eu. Deve ter nomeado o representante dos procuradores. Não acredito, esses contratos são todos assinados, pessoal, pode haver a notícia promessa foi. Eu ouvi até, portanto, aqui na deslocação aqui para o programa, portanto não tenho desenvolvimentos, mas aquilo foi dado como consumado, portanto como uma rescisão. Portanto, nós vamos ter na seleção um jogador. Sim, o Jorge Mendes já representante terá assinado. Nós temos jogador desempregado. E eu acho que foi a melhor solução. Portanto, digamos, começando pela entrevista, vamos. Mas o comportamento do Ronaldo ao longo desde o tempo da pré-época, até agora, não é prejudicial.
eu estou a falar do Cristiano Ronaldo como falaria de outro qualquer. Não é prejudicial para uma equipa um comportamento. Vamos ser claros. O Cristiano Ronaldo tem um currículo de ser bom profissional, digamos, de se cuidar fisicamente, nos treinos, de ser um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, portanto, cumprir as orientações e as regras dos clubes onde tem que sair. Agora, temos que também reconhecer que ele é um jogador de top e que, portanto, algumas coisas não terão corrido bem. Na entrevista, ele fala na questão da pré-época com questões de natureza familiar. Portanto, faltou à pré-época por razões da morte de um dos filhos e a doença que teve o outro bebê. Pronto, falhou na pré-época. É claro que depois é notícia dos média e não se sabe até que ponto é que essa intoxicação que deu, as tais ofertas a vários clubes, também contamina o ambiente, não é? Não é fácil. Ele não quis expor. Portanto, se é esse o motivo dele falhar na pré-época, é um assunto íntimo, digamos, e ele não quis expor logo a situação de forma aberta. Mas é, digamos, a justificação que ele deu para faltar a pré-época. Como é que entendes a frase dele de que o Manchester o traiu? Não sei se tem. Eu ligo isso à questão, digamos, de quando ele foi contratado para ir de lado novo. Portanto, ele deu a entender que chegou a estar relativamente perto do City e que depois foi já numa fase de ponderação, numa conversa que teve com o Alex Ferguson, que portanto ele disse, é impossível, não podes ir, e que ele então, portanto, com respeito e pela... Não, mas a traição não terá a ver... A traição, a meu ver, tem um pouco a ver com... Primeiro porque ele fala na entrevista que o clube não se modernizou, portanto, estava igual nas infraestruturas, nas questões dos treinos, até pronto, outras questões ligadas à parte, digamos, às partes auxiliares dos jogadores, parte da gastronomia, dessas coisas todas, que aquilo, ele usa a palavra que o clube parou no tempo. E depois tem nada a ver com a falta de investimento relativamente a novos jogadores para não, ele até comprou alguns jogadores. Agora, ele também é verdade que não concordou, foi com a equipa técnica. Mesmo antes deste holandês, esteve lá um que ele diz que ninguém conhecia, que ele não sabia nada de futebol. Não. Enfim, portanto, não sei se tem a ver com isso. Portanto, ele aí não foi muito claro. Mas eu vi a entrevista e não... Enfim, não critico muito fortemente. Foi transparente e disse aquilo que entendia. Portanto, mas percebeu-se que este relacionamento já não tinha pernas para andar, para anos, não é? Que é para o clube que reagiu logo à entrevista dizendo portanto, que tinha que ir por um processo disciplinar, não é? E, como é óbvio, pronto, depois aquelas questões, aquele relacionamento com o treinador, portanto, ele diz nas entrelinhas que o treinador que não o respeitou, pronto. Não, ele não diz nas entrelinhas, ele diz claramente que o treinador não o respeitou e, portanto, ele também não lhe merecia respeito. Mas diz ali algumas coisas que, como há situações, por exemplo, o treinador, um jogo em que o City o Manchester United estava a perder já de goleada, e o treinador vem dizer que não ia meter o Cristiano Ronaldo nos últimos minutos por respeito. Mas passado uma ou 2 semanas é isso que ele quer fazer no outro jogo. Acho que foi com o Tottenham. E, portanto, digamos, ele aí reagiu e portanto, saiu do banco. Eu acho que a situação de mútuo acordo é o melhor para ambos os lados. Vamos falar agora no Summit de Futebol, que decorreu aqui na cidade de Porto. Seeking Football. Seeking Football. Sim. Em que estiveram presentes vários dirigentes do futebol e treinadores, e onde teve uma homenagem também por carreira ao Zé Mourinho. Joaquim, tu trouxeste esse assunto para falarmos sobre ele.
Como é que tu vistes, houve várias intervenções, algumas com piada, como é que tu vistes, de uma maneira geral, este evento que decorreu no Porto? Este evento, eu fiquei espantado e fiquei também espantado que a comunicação social não tivesse dado o relevo. Era no Porto também. Isto foi de uma dimensão, claro, era no Porto, se fosse em Lisboa, se calhar era. Estavam lá todos os dias, não é? Se calhar. As 24 horas. O pavilhão, para dar inteiro do que foi, o pavilhão Rosa Mota, ou Arena Super Boca Arena, estava completamente ocupado por várias atividades, com mesas de debate permanentes em 4 sítios, no anfiteatro, num outro palco mais reduzido, no centro do pavilhão, em todo, estava toda, com grandes eventos à volta de miúdos, e estava gente do futebol de todas as partes, ligado ao futebol, empresários, treinadores, jogadores, antigos jogadores, principalmente, pessoas ligadas ao treino, pessoas ligadas ao entretenimento, à formação, uma coisa que nunca tal aconteceu em Portugal. Este é um evento, de facto, que só possível por uma liga saudável financeiramente como está. Claro que foi um grande evento também, uma grande promoção do Pedro Proença, presidente da Liga. Sem dúvida. Se calhar para voos internacionais. Possivelmente sim, será o grande candidato à Federação Portuguesa de Futebol. Isto não há dúvida, isto está mais que visto, depois da capacidade para fazer um evento deste, que certamente custam milhares. Eu sei quanto custa para fazer um hockey patins, uma coisa como uma Elite Cup, e este foi um evento de muitas centenas de milhares de euros. E de maneira que, claro que ali a comunicação social só deu relevo ao Presidente do Porto, ao Presidente do Sporting, menos, e ao Presidente do Benfica. O Presidente do Porto, porque esteve direito e pelo menos podiam estar a ver. O Presidente do Sporting, e isto não é dito, ainda não vi escrito em lado nenhum, o Presidente do Sporting nem o Presidente do Benfica não compareceram no local. Dizem que o do Sporting terá tido medo de vir cá. Não me parece. Mas não esteve presente. O Presidente do Benfica parece que deu como desculpa, eu estou a dizer isto porque tive conhecimento por pessoas da Liga que estão nos altos postos da Liga que me disseram isso. Foi a desculpa que o Presidente do Benfica não ia porque aproveitou o período de férias para ir ao Esteve no Dubai. No Dubai. Ele deu a entrevista no regresso do Dubai. E portanto não estiveram presentes, não foi em direto, foi ali um filme seco que deram para umas perguntas preparadas, possivelmente por alguém da própria comunicação dos próprios clubes. Portanto, mas foi que deu. Não está em causa o que eles disseram ou o que foi, mas está em causa que não estiveram presentes mas a comunicação social parece que os pôs quase como presentes no evento. Portanto, acho que foi fantástico. Acho que é uma grande ganho isto no raciocínio que estava de presidente da Federação. Não estava ninguém da Federação. Eu não sei se não foram convidados ou se foram convidados e não apareceram. Não estava. Tenho a desculpa de ir para o presidente da Federação, terá a desculpa de ter ido ou de ir. Parece que não foi, terá ido possivelmente hoje, amanhã, como o Presidente da República, acho eu. Mas foi um evento fantástico. Já está anunciado o próximo ano, em setembro, os 3 dias no mesmo sítio. Carlos, com que imagem é que ficaste deste saído de futebol? Eu, para ser muito sincero, soube desse evento, mas não o acompanhei. Pronto, e como também não teve grande divulgação em termos de comunicação social,
não estou muito por dentro. Agora, tenho quase a certeza que foram debatidos temas interessantes, com pessoas interessantes. Agora, eu acho que a Liga Portugal, e como disse aqui o Dr. Joaquim, deve ter investido uma pipa da massa para fazer este evento e para a promoção do seu presidente, não tenho dúvidas nenhumas disso. Agora, há coisas muito mais importantes para resolver em termos de Liga Portugal. E desde logo estou-me a lembrar da questão da bilhética, por exemplo, que é atribuída aos clubes visitantes. Estou-me a lembrar das condições dos estádios na Primeira Liga e não só, mas principalmente na Primeira Liga, porque não é nos dias de hoje não se pode assistir como eu assisti no último jogo do campeonato em Famalicão, em que cheguei a casa completamente encharcado, até os boxers estavam molhados, nada que se escapou. O futebol não é um desporto de inverno. É um desporto de inverno. Antigamente ficavam todos molhadinhos. É verdade, mas eu acho que já deveria haver condições para que praticamente todos os clubes, ou todos os clubes, principalmente os da Primeira Liga, terem condições para receberem os clubes, não só os clubes visitados, como os adeptos dos clubes visitados. Portanto, é uma vergonha aquilo que se passou em Famalicão, como se passa, por exemplo, em Arouca também, que já... também está descobertos. Exatamente. Deveria haver uma bancada coberta para os visitantes também. Portanto, os visitados, obviamente, que têm, e muito bem. Obviamente, os sócios pagam cotas, têm direito a ter uma bancada coberta, mal era. Agora, eu acho que se queremos promover a Liga Portugal, se queremos ter uma liga que seja falada por bem, quer internamente, quer no exterior, temos que dar as mínimas condições. Portanto, e também não é, como eu disse, a questão da bilhética, como é que é possível um Famalicão Sporting, o Sporting receber 300 e qualquer coisa de bilhetes, e depois vermos a bancada descoberta, vermos os adeptos do Sporting lá num cantinho, parece quase ainda aquela situação do cartão do adepto. Aliás, inclusive, alguns bilhetes tiveram mesmo que dar, alguns adeptos do Sporting tiveram que dar a identificação, o nome e o número do cartão de cidadão e não sei o que. Continuámos com essa pouca vergonha, que não dá para entender, que não existe o cartão do adepto, mas existe a zona do adepto, e continuam a ceder determinados bilhetes que obriga a que isso seja feito. Portanto, a pessoa tem que se identificar. Portanto, não chegou a 400 bilhetes para ver um Famalicão Sporting, isto em termos de adeptos do Sporting. E depois vemos a bancada com bastantes clareiras. Portanto, era isso que a Liga Portugal deveria promover. O 13 euros. Cada bilhete custava 13 euros. 13 euros. Acho que a Liga Portugal tem que se preocupar mais com estas situações do que pronto, eu não estou contra este evento, bem pelo contrário, tiveram figuras ilustres de portuguesas como o Mourinho, o próprio Luís Campos, não será tão ilustre, mas também é uma pessoa bastante conhecida, não é por acaso que está no Paris Saint-Germain, portanto tem feito um bom trabalho. Como deve a Federação Espanhola. E também tiveram figuras internacionais, certamente. Portanto, teve algum impacto mesmo no exterior, no estrangeiro, mas quer dizer, temos que nos preocupar com coisas que parecem pequenas, mas que não são tão pequenas assim. Portanto, e temos que criar condições para que os espetáculos sejam melhores, que atraiam mais gente, que atraiam mais famílias, dar condições a essas mesmas famílias para poderem ir ao futebol. E, por exemplo, eu mais uma vez fui barrado, por acaso eu não fui para a zona dos adeptos do Sporting mesmo, eu tinha um bilhete para essa zona, à última hora surgiu um convite e, portanto, eu entrei com esse convite para a bancada descoberta na mesma, estive ao lado dos Sportingistas, mas não estive na zona exata dos Sportingistas, estive mesmo ao lado, havia uma rede a dividir, portanto, e estive ali a 90 e tal minutos à chuva, como teve a maioria das pessoas que ficaram nessa bancada. E depois, o que eu ia dizer, mais uma vez, não pude entrar com o meu cascal do Sporting Clube de Portugal, que não dá para entender. Quer dizer, queremos promover o futebol e depois as pessoas são barradas à porta, porque não podem entrar com o cascal. Deixa-me só fazer aqui uma parte só nessa situação. A Liga está legislado, está a organização da Liga e com os clubes, que a percentagem
percentagem de adeptos da equipa adversária é uma percentagem de 5% dos bilhetes todos. Sim. Tanto é no estádio da Alvalade, como é no estádio da Luz, como é no... Eu sei. E é no Famalicão. O número de bilhetes é o número correspondente à percentagem. Isto é até onde a Liga pode ir. A culpa não é da Liga. Não é porque senão os clubes da casa, em muitos casos, não vendem um único bilhete. Se não forem obrigados, nem vendem nenhum. E esta razão para colmatar isto é que se foi legislado. Em relação aos adereços que vão, logicamente que é uma fonte de conflito e a culpa é dos conflitos que têm havido no futebol, se não houver controle. Essa é que é a questão. Mas esses 5%, a culpa é dos clubes. Foram os clubes que aprovaram. Agora, eu acho é que é uma taxa de ocupação, digamos assim, para os clubes visitados, que é muito pequena. Tanto que na minha ótica tem que ser vista. Os clubes visitados podem receber mais bilhetes, mas assumem a responsabilidade por qualquer incidente que venha a surgir. Por exemplo, eu se for à bancada do Famalicão posso comprar um bilhete. Não, eu não tinha bilhetes à venda para visitantes. Não tem. Não é para visitantes, para não sócios não vendem. Não vendem. Nós temos o Vista Benfica e estava as bancadas vazias. Uma parte porque eles não vendem os bilhetes. Ou se vendem em alguns sítios, há bancadas centrais que também vendem e tal, por convites por amigos ou não sei. Isso vende, não pode levar adereços. Mas depois, em determinados casos, ultrapassam esses 5%. Se ultrapassar, a responsabilidade é... Mas depois é um acordo entre os clubes, já aconteceu no Boa Vista Porto, por exemplo, e em outros jogos, em que se tem muito para além dos 5%. Agora vimos que o Boa Vista Porto, uma bancada está completamente sem gente. Exatamente. Não faz sentido. Como é que querem promover uma liga mais competitiva, em que atraia mais pessoas e depois vemos as bancadas despidas? Fernando, como é que tu vistes este summit? Pois isso é uma iniciativa de louvar e já está marcada para o próximo ano e espero que seja repetitivo. Portanto, é um espaço de debate de vários temas ligados ao futebol, estão presença de profissionais das diferentes áreas e, portanto, isso é bastante interessante para todos que possam assistir. Atenção que a assistência também estava lá muita gente, mas os bilhetes eram bem caros. Os bilhetes do próximo ano são 320 euros, se for comprados agora, até ao fim do ano, faz um desconto de 50%. Eu ia falar só um bocadinho. 20 euros. Isso é incluir, não incluir almoços, jantares. Não, zero. É acesso aos debates, só estar a assistir. Portanto, a Liga publicou alguns vídeos de algumas das entrevistas, outros estão em resumo, mas tem digamos, painéis com muito interesse. O último, curiosamente, é sobre futebol feminino. O Porto tem que pôr as mãos e os pés à obra, que senão vai começar com a formação. Daqui a uns anos não pode participar das provas europeias. Houve lá também um painel para a melhoria dos tempos de jogo. Enfim, é muito interessante. No caso dos treinadores, dos presidentes dos nossos clubes, o Rui Costa esteve no Dubai, no Soccer World Awards, portanto, onde o empresário Jorge Mendes, mais uma vez, ganhou o prémio de melhor empresário e a equipa do Benfica ganhou o prémio. O Benfica ganhou o prémio da melhor equipa jovem por causa lá do futebol da Youth League. E ele, portanto, é uma questão de agenda, não é? Portanto, depois teve esta participação que o Pedro Proença também quis que os presidentes lá estivessem. Pronto, falou muito nisso no Seixal. A do Benfica foi muito focado, portanto, também na sequência de ter vindo lá na formação e que agora na seleção tinha vários jogadores de perfil com formação do Benfica. Pronto, agora já estão nos clubes, o Sporting também tem muitos e o Porto também tem vários. Portanto, recentemente, como eu já tenho falado aqui em programas anteriores, também tem tido uma participação boa na Youth League. Eu estou a falar em termos de formação. De formação dos jogadores. Na seleção das Mas o problema é os jogadores não. Eu
tenho pena é que esses jogadores não permaneçam mais tempo nos próprios clubes e que os clubes tirem também partido desportivo. Portanto, parece que é algo que eu li, ouvi nas declarações do Rui Costa, e a tentar, portanto, que estes jovens que agora, na época presentes, também já tem Gonçalo Ramos, o António Silva e outros que estão lá na carga, digamos que jogam na equipa B, mas o Paulo Bernardo, agora alguns na seleção do Sub-21, que possa fazer com que tenha 3, 4 jogadores regularmente da formação no 11. Portanto, granjei não só a parte financeira, mas também a parte desportiva. Tirem partido da parte desportiva. Curiosamente, eu ouvi uma declaração do presidente do Sporting, pronto, sempre faziam perguntas e ele não se coíbe de fazer a ponte para o Benfica, e com o Benfica que investiu 200 milhões de euros e não teve sucesso desportivo nas últimas épocas, que se fosse hoje em dia pagava 15 milhões pelo treinador do Sporting em vez dos 10 que pagou. Portanto, olha, teve sorte, de facto terá sido um dos melhores investimentos que o presidente do Sporting fez. Enfim, pronto, eu não vou entrar muito para isso, agora ia ser um bocadinho mais jocoso. E com o presidente do Porto que falou que o Benfica tinha as águias, a propósito dos times, que eu acho que essa parte tem algum humor. Portanto, ou seja, o Sporting ligou, o Benfica não falou sobre os adversários, não vi lá nenhuma crítica, nem implícita nem explícita. O Sporting atirou-se um bocadinho ao Benfica, pronto, são a vizinhança da segunda circular, da cidade. Mas tu vês alguma crítica naquilo que o Pinto Costa disse? O Benfica era as águias, da Pança de Passarinho é águia, o Sporting passa de Ganhato a Leão, e o Porto, que eram os atrasos, pois foi essa expressão que eu retive, e ele disse que, portanto, ele no Benfica nem disse nada de mal, começou logo, o Benfica tinha as águias, o Sporting tinha os lagartos, depois deixaram crescer o cabelo e converteram-se em leões. Portanto, é preciso ver em que contexto é que foi. Ele disse isso com piada. Digamos, ele humorístico. E o Porto, a história dos 40 anos, era a história do presidente de 40 anos. Sim. E ele até termina dizendo que para o ano já estão a dizer que é o 41º. 40 anos. Dos 40 anos ele fala desde quando começou com o Pedroto e conta com as anedotas, com a habilidade que ele tem para contar histórias. Contou como é que contratou o Pedroto, que diz que nem contratou, o Pedroto é que o obrigou a ser diretor do futebol, contou. E na sequência disso é que vai quando ele entra para uma coisa, e quando eram os Andrandes, o Porto, e então sempre pensou, até porque o distintivo do Porto tem. Depois começaram a ser os dragões. Tem o dragão que sempre teve. E então pôs os dragões e lançou. Ele diz que não podiam ser cães nem gatos, então passaram a ser os dragões. Depois é no meio de que ele está a contar e mete essa do outro lado. Não foi propriamente para dirigir, claro. Não, mas eu fui buscar aqui. Chega o cabelo. Achei curioso isso. E tentar perceber qual era a origem das designações pejorativas dos Andrades, dos Lampiões, que eram os do Benfica, que ele não disse. Ele não disse os Lampiões, ele não falou. Não disse, pois não disse. Por isso é que ele diz como o Benfica não se meteu. Não sei se é por causa do Barandas, meteu-se nos lagartos. Que deixaram de ser o cabelo e passaram a ser leões. Não, mas ele passou-lhe, dos Lampiões passou-lhe. Mas, por exemplo, mas ele podia, ele falou, não podia ser cães nem gatos e foram dragões. Ele podia dizer, em favor da história, os dragões foi metido no símbolo do Porto em 1922, que foi quando digamos, uma ideia foi aprovada em Assembleia Geral ao símbolo tradicional, que era uma bola de futebol, meteram as armas da cidade do Porto. E essas armas, na altura, tinham sido
tinham sido revistas em 1837 por carta régia da Dona Maria II, portanto tinha lá aquele símbolo que se vê a parte inicial do símbolo do Porto, são as armas da cidade no tempo ainda da monarquia, e daí também as cores azul e branco vem daí. Portanto, o Porto são dragões desde 1922. Antes de 1922 não podiam ser dragões. Não tinha o dragão do distintivo da cidade. Pois, exato. Foi quando A a importação das armas da A cidade. alteração No caso de uma do Sporting é muito interessante, mas por acaso até houve uma alusão a isso num painel do CMTV daquele que é deputado e adepto do Sporting. E é verdade, também vi isso. O Sporting em 1951 fez uma subscrição pública, uma angariação de dinheiro para. Eu enviei uma foto para o nosso grupo do órgão oficial do Sporting desse tempo, onde fala nos lagartos. Então, o que era? Assim como uma espécie, portanto, de empréstimo obrigacionista dos tempos, em que, digamos, usavam a expressão, portanto, se todos os leões, se cada um dos leões comprarem um ou mais lagartos, os lagartos eram os títulos representativos da dívida dessa angariação, que depois deu origem depois ao estádio José Alvalade, que foi, portanto, isto foi em 1951 e creio que o estádio José Alvalade foi inaugurado em 1956, um ano antes de eu nascer. Portanto, mas nessa altura, numa fotografia que eu enviei aí do órgão oficial do Sporting, falava a essa, portanto, a operação financeira de obtenção de fundos e chamavam lagartos, e assim nós o usámos, mas aí, quer dizer, foi um momento em que se tornou popular a expressão lagartos, mas ela já existiria antes, com uma origem que eu não conheço, porque lá diz, assim usamos os epítetos que os nossos adversários nos põem para efeito útil. O Benfica, há aí umas histórias um bocadinho mais controversas, mas ligam ao Estado da Luz, mas eu não acredito muito disso, porque o Estado da Luz é já mais recente, digamos, relativamente à história. Mas pronto, chamam os lampiões, mas eu lembro-me, digamos, os lampiões eram antigamente aquelas que apagaram a luz. Exatamente, os candeeiros há um petróleo, episódio muito interessante no filme das comédias Do Ibaristo. do Vasco Santana a falar para o lampião, já com uma cardinha. Uma grande verdadeira. Portanto, havia as pessoas que iam à tardinha, digamos, acender. E havia depois de manhã que ia lá com o Há também aliás, também gosto, há um acendo de lampiões, que é um poema muito interessante de um poeta brasileiro, Jorge de Lima, que está nos melhores 100 sonetos, que é muito interessante. Mas também, portanto, há quem liga não é isso, mas também há quem liga a uma ofensa, entre aspas, digamos, que os sportinguistas davam, porque na época existia um tal Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço no Nordeste brasileiro, que que era conhecido pelo Lampião. E não sei, mas isso aí é uma origem já um bocadinho mais complicada, transmarítima, transcontinental, que, portanto, os sportinguistas chamavam, como ele era meio trapaceiro, que chamavam de lampiões aos benfiquistas, por também associado a benefícios na arbitragem. Tenho muitas dúvidas. Muito obrigado, foi um prazer estar convosco. O programa hoje tem uma duração menor, porque estamos vamos entrar em estágio para o jogo da Seleção Nacional. Aliás, não chegamos a falar nisso. Um tema que iremos falar no próximo programa, que será provavelmente daqui a uma semana. Esperando que consigam um resultado melhor para a Argentina. Esperamos que não seja como a Argentina. Felicidades para a nossa seleção. É isso que podemos desejar. Boa tarde a todos. Boa tarde.